Bora estudar! Meu tio e ao Areté, Guimarães Rosa. Antes de começar a análise deste conto, eu preciso falar duas coisas. Tenho duas considerações a fazer para vocês aqui sobre essa minha releitura desse conto. Porque eu havia lido esse conto há muito tempo e ele ficou muito diferente para mim hoje. Primeira, vocês já devem imaginar, claro, como eu li há muito tempo. Hoje eu tenho um conhecimento muito maior, então esse conto já faz muito mais diferença, é muito diferente a minha leitura, pela leitura de mundo que eu tenho hoje do que quando eu li. E a segunda é porque eu li esse conto em voz alta e isso faz toda a diferença na leitura. Aliás, é algo que eu já adotei há uns 4 anos, mais ou menos. Eu sei que foi durante a pandemia, 4, 5 anos, durante a pandemia eu comecei a ler em voz alta. Então eu venho para um canto, leio e leio sozinho em voz alta. E isso faz realmente diferença, principalmente em textos como esse aqui. Não costumo fazer isso, vou fazer nesse vídeo. Por quê? Porque deu muito trabalho. Então já vou pedir para você aqui, deixe o seu like. Se você já está comumente aqui, já sabe como são os meus vídeos, deixa o seu like. Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Compartilhe o vídeo aí depois. Se é a primeira vez aqui, deixa para dar o like lá no final, tá? Não precisa dar agora, não, dá lá no final, dá o like se gostou. E se gostou também se inscreve no canal. Vamos falar sobre esse conto, que é um conto muito, muito, muito importante. E agora, como eu disse, para mim pelo menos ficou muito mais importante ainda. Então o conto se chama assim, Meu tio o ao Areté. Pessoal, não tem uma vírgula ali depois meu tio, não é meu tio o ao Areté, tá? Meu tio o ao Areté. É como se o ao Areté fosse o nome dele. Meu tio o ao Areté. Como se fosse meu tio Pedro, meu tio João, meu tio o ao Areté. O que significa Iauareté? Iauar significa onça. Iauar, onça. Até a gente vê, jaguar, iauar, jaguar. No tupi antigo, no tupi, no guarani antigo, esse J eles não falavam, então esse J ou virava um I ou virava um NH, um nhã, nhã, tá? Então, é isso. ET, eu vi 2 significados. O primeiro é cachoeira, então seria Iauareté, cachoeira das onças. Mas o segundo, que eu acho que é o mais correto aqui, seria verdadeiro, Então, a onça, meu tio, a onça verdadeira. E por que eu falei da leitura em voz alta? Porque essa leitura em voz alta, a oralidade aqui é muito importante. Já estou avisando, esse vídeo vai ficar longo, é necessário ler esse conto e esse vídeo vai ficar longo, não tem como. E mesmo assim, eu acredito que eu ainda vou esquecer de muita coisa aqui. Então, vamos lá. O conto começa assim, e é um conto que é demorado mesmo, tá? Eu mesmo demorei, eu marco o tempo que eu demoro para ler, eu demorei ali aproximadamente 1h50 para ler, 1h45, 1h50 para ler esse conto. Então é um conto longo, de 22 páginas. Então, o conto começa assim. Meu ursinho. Quer entrar? Pode entrar. Mas você sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Senhor, não. Cavalo seu é esse só? Ixi. Cavalo tá manco, aguado. Presta mais não, Pois sim. Você enxergou este foguinho meu de longe? Pois. Você entra. Você pode ficar aqui. Então, observa. Nós temos a chegada de um personagem à casa dessa pessoa. Que é uma choupana, digamos assim, é uma cabana, digamos assim, é uma casinha lá no meio do mato. Esse personagem, ele não fala, não é dada a fala a ele. Esse personagem, então, ele não fala, ele não tem nome, ele só ouve.
essa dúvida quem é esse personagem. Nós não sabemos quem é esse personagem. No conto todo nós não sabemos quem é esse personagem. Apenas sabemos isso, que ele chega ali e fica aquela... O que ele foi fazer, né? O que ele foi fazer e ele chega e vai ficando ali. Pessoal, já adiantando que esse conto, já falei, não sei se vocês perceberam, ele é um monólogo. Então, esse personagem, né, que mora lá, ele vai falar sozinho. Nós não temos as falas do outro personagem. Essa é uma... se assemelha bastante a Grande Sertão Veredas. Essa é uma forma de narração, né, de narrativa, bastante diferente. E ela pode ser feita de várias formas, né? Você escrevendo como se fossem os dois personagens falando e retirando a fala de um, ou já escrevendo dessa forma mesmo com um personagem falando. E o resultado é muito interessante, né? Porque nós só temos a visão de um dos personagens, nós não temos nada. De início, esse conto ele pode ter várias interpretações. Então vamos à minha aqui, eu vou falando também, né, o que pode ter acontecido, né, o que pode ter acontecido, o que outras pessoas também podem pensar sobre esse conto. Então eu acho que esse personagem já foi lá mal intencionado, que vai lá na casa do nosso personagem principal aqui. Por quê? Porque ele leva cachaça, e cachaça é o ponto fraco do nosso personagem. Ele leva cachaça e ele começa a beber. A cachaça, ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo é que a pessoa, quando ela bebe, ela começa a falar mais do que ela deveria. E o segundo é que a pessoa, estando bêbada, ela fica menos ágil, perde os reflexos. Então, é mais ou menos assim. E esse personagem, o personagem principal aqui, ele vai falar, né, que com essa linguagem dele, que havia um preto que morava ali, mas esse preto morreu, né? E ele fala, morreu por aí de doença. Precisamos prestar atenção em algumas coisas aqui, alguns detalhes desse meu tio Iauaretê. Ele fala, né, que o preto que estava ali não cheirava muito bem. E ele fala depois que preto não cheira muito bem também. Já vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu quero falar para vocês entenderem melhor agora o ponto que eu quero chegar. E ele fala, né, que ali tem comida, ele pergunta se o hóspede quer comer, tem várias coisas. No meio da fala da comida ele fala que cheira bom, bonito é carne. Então observa, ele gosta do cheiro de carne. Quem que gosta do cheiro de carne? As onças. E ele começa a falar que ele é parente de onça. Mas sua surana mata anta não é capaz. Pinima mata. Pinima é meu parente. Então ele se coloca como um parente ali. E observa o título do conto, né? O meu tio, o Iauaretê. Então, se é uma pessoa que está colocando isso, e o tio é Iauaretê, ela também é Iauaretê. Ela também é uma onça verdadeira. E aqui nós temos uma mistura, algo que os românticos fizeram muito porcamente, tá? Fizeram um desserviço lá no século XIX, colocando a imagem do indígena daquela forma como eles colocaram, caricaturada, né, como o bom selvagem. Depois os modernistas mudaram um pouquinho, mas ainda era uma visão do homem branco falando sobre aquilo. Nós temos isso, né, em alguns textos do Oswald de Andrade, mas principalmente nos textos do Mário de Andrade, como principalmente no Macunaíma. O Macunaíma tem muito isso, essa mistura de raças, e vai colocar ali, só que ainda é um homem branco. Pessoal, não estou dizendo que o Guimarães Rosa não é branco, o Guimarães Rosa é branco. Mas o Guimarães Rosa, ele coloca um personagem aqui mais próximo daquilo. É como se o Guimarães Rosa, ele observasse, e a gente sabe que ele observou, já estive lá, né, na cidade dele, em Cordisburgo, e é incrível as marcas dele por lá. Ele é aquele cara observador
né? Tudo que ele coloca em Grande Sertão Veredas, em muitos contos dele, nos contos de Sagarana, ele viveu aquilo. Ele foi com as tropas passar por aquilo. Ele conheceu aquilo, vivenciando aquilo. Não é de se espantar que o Guimarães Rosa tenha passado observando onças e comportamento de onça. E ele vai colocando, tá? Então perceba, a onça verdadeira é a pintada. Aqui no texto é colocado, a onça verdadeira é a pintada. Eu vejo esse texto da seguinte forma: nós temos ali um tecido, como se fosse o couro da onça, e esse couro tem uma cor, esse texto tem uma cor, que é a língua portuguesa, só que esse texto ele tem as marcas, as manchas, as pintas, como se fossem da onça, que é do Tupi-Guarani. É a forma como eu vejo ele colocar, porque ele faz uma mistura aqui de linguagens. Nós, falantes da língua portuguesa, temos às vezes dificuldade para entender o que ele escreve aqui, porque ele mistura muito, ele utiliza uma linguagem ali, até formas de falar de nomes vão ser faladas, nomes que são de língua portuguesa, ser faladas na forma ali de um indígena falando. Eu separei o trecho aqui que ele fala do preto. Café tem não. Preto bebia café, gostava. Não quero morar mais com preto nenhum, nunca mais. Macacão, preto tem caatinga. Mas preto dizia que eu também tenho. Então observa, ele fala que o preto tem caatinga. O preto falava que ele também tem. A caatinga dele, nós já conseguimos imaginar o que é isso. Ele se alimenta de carne, como as onças. E logo em seguida ele coloca aqui um trecho que ele fala, né, que quando ele sair do rancho, o que ele vai fazer? Ele vai tacar fogo lá no rancho. Para quê? Para ninguém mais poder morar. Ninguém mora em riba do meu cheiro. Então ele vive como um animal. O animal não tem aquilo de marcar território, de ir mijando e de falar, ninguém vai morar em cima do meu cheiro. Não, aqui pertence a mim. Quando eu sair daqui, ó, taco fogo para ninguém vir mais aqui. Vamos pensar agora nessa questão dele falar, né? Porque ele fala depois que a onça tem preferência por carne de gente preta. Por que esse personagem foi morar nesse lugar? Para acabar com as onças. E eu li muito sobre isso desde que eu terminei da leitura desse conto, já faz alguns dias. E eu tenho pensado muito nele, e eu tenho lido muito sobre ele, eu tenho pesquisado muito sobre ele. Pode-se ver esse conto da seguinte forma: o opressor, o homem branco, manda esse cara, que é um filho de um indígena, de uma indígena com um branco, para acabar com as onças, que representam a natureza, que também representam o indígena, né? A natureza. Natureza, o indígena está ali, né? Em comunhão com aquela natureza. Quando ele vai para a natureza, ele reconhece a onça como seu parente. Então ele reconhece como eu sou um indígena, a onça também. Não exatamente dessa forma de dizer eu sou indígena, mas nós pertencemos a isso aqui. E o branco passa a ser o meu inimigo. Quer dizer, o branco não, o homem passa a ser o meu inimigo. E aí ele vai fazer, ele passa para o lado das onças. Só que ele vai atacar quem? Ele vai atacar o mais fraco dentre esses. Que é o que o opressor faz muitas vezes, né? O opressor, ele faz isso com o oprimido. Vocês vão se atacar. Se vocês se voltar contra mim, não é a mim que você vem, é lá embaixo. A gente tem muitos exemplos práticos disso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Aqui no estado do Paraná, o governo adotou uma política de fazer os professores brigarem entre si e brigarem entre si, né? Por exemplo, hoje os professores não se organizam mais. Não lutam mais por seus direitos. Ele conseguiu o que ele queria. Porque um vê o outro, né? Por exemplo, vou dar um exemplo melhor.
Existem professores PSS, existem professores QP, os que não são concursados, os que são. E há uma briga entre eles ali, em vez de eles se unirem e observar quem é o verdadeiro, né? O verdadeiro inimigo. Isso é feito aqui. Não se observa como algumas pessoas que são pobres idolatram bilionários. Porque eles acham que o bilionário não é o problema. É colocado na cabeça deles. O problema é o cara que está aqui do lado que critica o bilionário, em vez de se unir. Então é mais ou menos isso que acontece aqui. Por isso que as onças, elas têm essa preferência. Elas vão se revoltar, só que elas não conseguem chegar lá no poderoso. Então elas atacam os pretos. É uma forma de ver esse conto. Tem outras. E eu vou falar sobre as outras aqui ainda. Gente, é um conto difícil. É um conto difícil mesmo. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois, estava organizando aqui as ideias. Se eu tiver algumas pausas, é isso, tá? Havia uma mulher chamada Maria Quirineia lá. E essa Maria Quirineia, eu separei esse trecho porque eu quero falar, além da Maria Quirineia, Quirineia, provavelmente o nome dela não é Quirineia. Eu não consegui associar o que é esse Quirineia. Se é Quitéria, alguma, não sei, tá? Mas chama de Quirineia aqui. Ela era casada com um cara chamado Ciro Velho. Ciro Velho provavelmente era Silvério. A língua indígena, ela parece muito com a língua japonesa nisso. Eles não conseguem pronunciar o L também. Então, né, vira Ciro Velho em vez de Silvério. E eles viviam ali, ele era um cara doente, e aquela mulher, ela acabava dormindo com outros homens por ali. Essa mulher, ela vai ser importante depois, mas eu vou deixar para depois, tá? Depois eu falo sobre isso, eu volto a falar sobre isso. O conto, muitas vezes, ele se torna repetitivo. Por quê? Vamos lembrando, ele está bebendo. Então ele vai falando naquele monólogo, ele volta para contar a história. Muitas vezes a história dele não bate certinha, por quê? Porque ele está bêbado. E eu não sei se eu já falei isso, acho que não, falei sim, que ele foi para lá para matar onças. Né? Ele é contratado por um cara chamado Nho Nhuão Guede, escrito assim, Nho Nhuão Guede, que é outro nome que é modificado, porque o que seria Nhuão Guede? João Guedes. E esse corte do S ali no final, que nós carregamos até hoje. Muitas pessoas não falam o S no final, né? Eu não sei se eu falo ou não falo, tá? Não estou falando que é errado isso, mas percebam a influência que vem lá, né? Das línguas indígenas para nós. Então esse NH seria o J, João Guedes, Nhuão Guedes. E eu estava pensando, isso que é bom, né? Eu estava pensando como que a minha mãe tem muita essa influência. A minha mãe, muitas palavras que são com J, ela pronuncia com NH. E a gente, né? Eu ouço ela falando aquilo, ela não pronuncia um J limpo assim, por exemplo, né? Jacatirão, por exemplo, né? Jacatirão é um bairro lá na minha cidade natal. A minha mãe não fala Jacatirão, como todos falam. A minha mãe fala Nhacatirão. Peixe, né? Jundiá. Alguns falam Jundiá, minha mãe fala Nhundiá. Então a minha mãe tem muito isso. E acho que eu tenho também um pouco. Sei lá. A gente não presta atenção na fala da gente, né? Pode ser que eu tenha também, tá? Eu acho bonito, eu acho lindo isso. Acho que não deveria se perder isso. E ele coloca mais uma fala da onça ali. Da onça não. Uma fala dele, né? Como se fosse uma onça. E ele fala pro cara que está lá na casa dele: quando eu tô de barriga cheia, não gosto de ver gente. Não gosto de lembrar de ninguém, fico com raiva. Então, quando ele está de barriga cheia, ele não gosta de ver gente. O que se indica quando está de barriga vazia? Ele gosta. Então, para ele ser uma onça, ele tem que viver como as onças, se alimentar do que as onças se alimentam, caminhar como as onças caminham, viver como as onças vivem. E ele vai contando essa história pessoal, né? E nós vamos lendo, nós vamos ficando tensos.
vai criando uma tensão. Eu ficava pensando, né, para onde vai levar isso? O que vai, para onde que eu vou? O que vai ser o fim disso aqui? E é claro que, né, o interlocutor dele ali naquele momento, né, o cara que está na casa dele, ele faz tudo para assustá-lo. E ele fala assim, ó: Messê tá tremendo, eu sei. Tem medo não, ela não vem não. Vem só se eu chamar. Se eu não chamar, ela não vem. Ela tem medo de mim. Ela tem medo de mim também, feito Messê. Ela tem medo de mim também, feito Messê. Messê também tem medo de mim. Então observa que ele percebe que aquele cara tem medo dele. Só que aquele cara levou cachaça para ele. Isso vai ser importante aqui. E ele vai bebendo, né? E vai passando ali. E ele vai falando sobre aquilo. E aí nós vamos falar de Maria Maria. Maria Maria é uma onça que aparece. Eu vou ler o trecho aqui em que ele começa a ter essa relação mais próxima com Maria Maria. Né? Maria Maria chegou perto dele. Onça que era onça, que ela gostava de mim, fiquei sabendo. Abri os olhos, encarei. Falei baixinho: Ei, Maria Maria, carece de caçar juízo. Maria Maria. E ela rosnou e gostou. Tornou a se esfregar em mim. Mião mia. E ela falava comigo: Jaguanhem, jaguanhem, nhem. Jaguá, ó. Então, Iaguá, agora Jaguá. Nhem, nhem. Nhem, em Tupi-Guarani, é falar. Por isso que tem a expressão nhem, nhem, né? Fica aí de nhem, 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 como que dizer, falando, nhem, 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 falando, né? Então, essa expressão da língua portuguesa vem aí do Tupi-Guarani, desse nhem. Então, Jaguanhem, né? Fala de jaguar, fala de onça. Então, ele querendo dizer que ele entende aquela fala, que ele conversa ali com a Maria Maria. Como eu disse, a fala do interlocutor não aparece, mas a gente deduz algumas perguntas. Quando ele fala, por exemplo, nhem, ela tem macho? Maria Maria? Ela tem macho não, show, pá, atimbora. Se algum macho vier, eu mato. Pode ser meu parente, o que for. E aí nós já observamos que o interlocutor perguntou para ele, né, se ela tinha algum macho, ela tinha algum namorado, ela vivia com alguma onça. E ele fala, né, que ele ouvia os barulhos quando a onça estava, né, no cio. E aqui nós percebemos que ele sente ciúme da Maria Maria. Ele gosta da Maria Maria. Logo em seguida, ele vai falar sobre ele. Quem é ele? Até então, ele não tem falado sobre ele. Ele tem falado mais sobre a onça, sobre o preto que esteve ali, que morreu, né? Morreu assim, morreu por aí. Depois nós vamos descobrir o que aconteceu com ele. E aí, depois de beber bastante, ele começa a falar sobre ele. Nhenhen, eu cá, Messê que tá perguntando, mas eu sei por que tá perguntando. Por causa que eu tenho cabelo assim, olho miudinho. Então observa, tá? Ele tá perguntando por que ele tem o cabelo daquele jeito e o olho pequeno. Pai meu não, ele era branco. Homem índio não. Pois minha mãe era. Ela era muito boa. Então perceba, a mãe era indígena. Caraó não, Pewa minha mãe. Gentil Tacunapéua, muito longe daqui. Caraó não, Caraó medroso. Quase todos tinham medo de onça. Minha mãe chamava Mariara Maria Bugra. Mariara Maria Bugra. Então observa, ele tem esse amor pela mãe. A mãe é indígena. E a mãe se chama Mariara, Maria. E ele chama a onça de Maria Maria. Então ele tem essa coisa, né, de ele gostar da mãe e da Maria. E nós vamos perceber que a mãe é a única mulher que ele gosta. Aquele sujeito que está ali com ele tem um revólver. Ele sabe disso desde o início. Só que o sujeito começa, ele pega, às vezes, até para pegar o revólver, o cara não deixa. Só que conforme ele vai contando a história, ele começa a botar a mão no revólver. Você observa, o clima ali está tenso.
apesar do monólogo, está tenso. E ele só bebendo. E aí ele fala assim, você tá segurando o revólver? Uhum. Carece ficar pegando o revólver, não. Você tá com medo de onça chegar aqui no rancho? Você tá com medo de onça chegar aqui no rancho? Então ele joga pra onça, mas nós percebemos que a arma é para ele. Só que ele também não quer falar isso. Então fica um jogo ali entre os dois. Acontece esse jogo ali entre os dois. Entre as histórias que ele conta, tem a história, né? Ele reforça que onça gosta de preto. E ele arma emboscadas, por exemplo, para um outro preto que esteve ali, que ele fala até que era um cara muito bom. E ele leva esse cara para o mato e dorme com o cara, só que ele abandona esse cara para as onças comerem. E ele fica em cima de uma árvore olhando as onças comerem. Então, no início nós pensamos assim, chegamos a pensar nesse personagem da seguinte forma, tá? Confesso que eu também pensei assim. Esse é o cara que é mandado para matar as onças, mas ele chega lá, percebe o crime ambiental que é feito, percebe que as onças já estavam lá, e ele passa para o lado das onças para defender o meio ambiente. Mas a gente vê que não. Ele é fruto daquilo, mas ele não tem um pensamento crítico para entender, como eu já falei anteriormente, quem é o verdadeiro inimigo. E aí ele vai nos mais fracos, nos mais oprimidos. E a gente não tem como não lembrar, né, de Paulo Freire, né, tá? Com a pedagogia do oprimido, né? Que sem a pedagogia do oprimido, né, o sonho do oprimido é virar opressor. Tá? E ele vai oprimir quem? O mais fraco. Eu disse que eu ia falar de Maria Quirineia mais pra frente. E vou falar de Maria Quirineia agora. Por quê? Porque Maria Quirineia, já falei anteriormente, que ela dormia com outros homens que não o marido dela. Porque o marido dela, não, o Suruvéio estava meio doido ali. Então ela dormia com outros homens. Ele acaba indo na casa da Maria Quirineia. A desculpa dele é para tomar um café. E ele chega lá, eu vou até ler o trecho para vocês. Mas Maria Quirineia principiou a olhar para mim de jeito estúrdio, diferente mesmo. Cada olho se brilhando, ela ria. Abria as ventas, pegou em minha mão, alisou meu cabelo. Falou que eu era bonito, mais bonito. Eu gostei. Mas aí ela queria me puxar para a esteira. Com ela, me deu uma raiva grande, tão grande, um montão de raiva. Eu queria matar Maria Quirineia. Dava para a onça Tatacica, dava para as onças todas. Então observe, ele não gosta de mulher. Ele tem ódio de mulher, ele não gosta de mulher. E nesse momento parece que ele vai matar a Maria Quirineia. Mas a Maria Quirineia é salva. Por quê? O trecho em seguida já diz. E aí eu levantei e ia agarrar Maria Quirineia na goela, mas ela que falou: olha, sua mãe deve ter sido muito bonita, boazinha, muito boa, será? Aquela mulher, Maria Quirineia, muito boa, bonita, gosto dela muito, me a lembro. Ou seja, ele muda toda a visão que ele ia matar a Maria Quirineia, porque a Maria Quirineia fala ali da mãe dele, que é a pessoa, talvez a única pessoa que ele ama no mundo. Então esse cara que é contratado para matar onças, ele chegando lá, ele percebe que ele também faz parte daquilo, daquela natureza. Ele passa pro lado das onças. O amigo dele morre, tá? Comido pelas onças. Ele passa a viver como as onças, se alimenta como as onças. Ele fala que ele gosta de andar pelado no mato. Ele fala que ele conhece o caminho das onças, ele anda como as onças. Ele se transforma em uma onça. Eu preciso falar uma coisa aqui também, que me ocorreu agora e eu estava me esquecendo. A novela Pantanal, aquela novela Pantanal, ela tem muito sobre os contos de Guimarães Rosa. Muito, muito, muito mesmo sobre, né, a terceira margem do rio, que é de onde vem, para mim pelo menos, parece a inspiração do Velho do Rio, personagem Velho do Rio, né, no pai do nosso personagem principal lá da terceira margem do rio. E aqui tem a onça
né, o homem que vira onça. E a onça que é Maria Maria. E lá no Pantanal a onça é Maria Marruá, que depois é a filha, né, que é a Juma. Então, esse mundo ali do Pantanal tem muito de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é inspiração para muita gente. O Mia Couto é um cara que escreve muitas vezes, tem até uma certa, a gente fala, nossa, eu estou vendo Guimarães Rosa na obra do Mia Couto. É incrível isso. E ele foi marcando esse texto como as pintas da onça, né? A onça pintada, a onça verdadeira, a Iauareté. E o conto termina de uma forma trágica. O conto termina assim. Porque esse cara que vai lá, ele percebe que ele está falando demais. Aí ele fala que ele tem medo de soldado, né? Ele não quer ir preso. Aí ele, você veio aqui pra quê? Né? Não, e no final ele tenta desmentir tudo. Não matei preto não, não matei preto não. Mas você gostou, hã? Preto prestava não. Oh, ei, oi, olha, você presta. Você é meu amigo. Perceba que ele sempre tenta ali, né? Olha, deixa ver mexer direito. Deixa eu pegar no tiquinho e mexer. Tiquinho só, encostar minha mão. A onça. Ei, o que é que você tá fazendo? Desvira esse revólver. Mexer brinca não. Vira o revólver pra outra banda. Mexo não. Tô quieto. Olha, você quer me matar? Ui. Tira o revólver pra lá. Messê tá doente. Messê tá variando. Vem me prender? Então observa. Messê tá doente. Messê tá variando. Vem me prender? Aí ele pensa. Ele vem me prender pelos crimes que eu cometi. Olha, tô pondo mão no chão, é por nada não, é à toa. Percebam que aqui é a mutação, é a transformação dele em onça. Olha, tô pondo a mão no chão, é por nada não, é à toa. Ele está colocando as patas no chão, né? As mãos virando patas. Olha, o frio, você tá doido? Atiê, sai pra fora, rancho é meu, show, ati embora. Messê me mata, camarada vem, manda prender Messê. Onça vem, Maria come Messê. E aí ele começa a ameaçar. Se você fizer isso, ó, Maria vem aqui e come Messê. Onça, meu parente. Ei, por causa do preto? Matei preto não. Tava contando bobagem. Observe, ele tenta mudar a história. Olha a onça. Ui, Messê é bom. Faz isso comigo não. Me mata não. Eu, cacuncoso. Faz isso não, faz não. Nhen. E aí, eu não falei também, mas acho que vocês já perceberam, esse texto traz muitas onomatopeias. E aqui no final, tá, é difícil de entender, nós vamos para o último parágrafo agora, nesse momento, em que dá a impressão que, né, o visitante ali vai matar o Iauareté. Se me agarrou, remoaci, reiucanacê, arã, E assim termina o nosso conto. Esse final fica aberto, né? Depende do leitor. Eu já vi pessoas que acreditam ali que a onça fugiu, que a onça continua, que a onça devorou. Eu vejo como a onça foi morta. E para mim, a certeza que a onça está morta é ali no final. Porque nós temos, ó, olha como são importantes essas onomatopeias. Quatro es, reticências. 2 es, reticência. 1 e, com acento circunflexo, né, todos eles. Então, como se o grito ele vai diminuindo, que é a morte. Eu vejo dessa forma. Valeu muito a pena, pessoal. Valeu muito a pena. Nossa, esse conto, se eu falasse até a semana passada,
se me perguntassem quais são os 5 principais contos do Guimarães Rosa, eu não colocaria esse conto como um dos meus 5 preferidos. Hoje eu tenho certeza que eu colocaria, brigando ali entre os 3 primeiros. Entre os 3 primeiros, certeza, hein? Brigando ali pelo primeiro lugar com alguns outros. Esse conto é muito bom. Esse conto é muito bom e ele é uma experiência de escrita, é uma experiência linguística, é uma experiência literária. O Guimarães Rosa inovou aqui nesse conto. Cara, é de tirar o chapéu. Eu fiquei extasiado, como estou extasiado de fazer esse vídeo para vocês aqui agora. Por isso que eu pedi o like lá no começo já. Então agora, se valeu a pena, deixa o seu like. Se não se inscreveu no canal e ainda chegou até o final, é porque valeu a pena, né? Então se inscreve no canal aí, compartilha o vídeo. Comenta aí o que você achou, comenta o que você acha dos meus vídeos, comenta de que cidade que você é, comenta se você está fazendo algum vestibular, tá? Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!